Amigos da TV Camusim, seja bem-vindo. Estamos naquele ritmo das entrevistas, principalmente com os candidatos. E hoje a gente traz aqui uma figura importante, né, da política de Granja, a candidata a prefeita pela cidade de Granja, pelo Progressista 11, né, Mentinha do Deoclésio. Mentinha, eu quero que você se apresente um pouquinho aí, né, para os seus eleitores, para as pessoas, para os nossos lives da TV Camusim. Fique à vontade. Aqui eu queria primeiramente agradecer o convite e a oportunidade da gente, quando eu falo a gente, porque eu estou trazendo 53.344 granjenses junto comigo, né? Eu não estou sozinha nessa. E para a gente poder também, dessa forma, expor sem medo, ser a voz das pessoas em rede mundial, porque hoje as redes sociais foi o meio que a gente encontrou de levar a nossa mensagem, os nossos projetos, o que a gente almeja para o município de Granja. E a gente está junto nessa, eu, o Gugu Cassimiro, nossas famílias e todos os nossos candidatos a vereadores na luta que a gente sabe, e a gente já entrou nessa sabendo que não seria uma luta fácil, ela é difícil, mas como eu falo para todos eles, se fosse fácil, todo mundo faria. Então a gente está dando o máximo de si. O gasto maior é o físico, emocional, espiritual, mas em momento algum passou pela cabeça baixar a cabeça ou desistir. Quem é, assim, a Mentinha do Deoclésio? Esse nome, Mentinha do Deoclésio, é em virtude do quê? É em virtude ao meu pai. Meu pai, ele, como minha mãe fala, né? Ele sempre foi a base, a nossa base, o nosso, de certa forma, o nosso chefe. Toda família tem que ter o O chefe, o paizão. paizão. E ele sempre nos deu a liberdade de escolher o que quisesse fazer, mas sempre gerenciando a gente. E desde pequena, ele ensinou a gente com exemplos. Um dos principais exemplos, que eu acho que é o mais recente, que todos vão lembrar, foi a enchente de 2009. Na enchente de 2009, eu lembro que eu estava fazendo cursinho. Você tinha quantos anos, mais ou Eu menos? tinha 19. Eu tinha 19, mas eu ia completar 20 no final do ano. Ok. E eu lembro que minha mãe me ligou e aí ela disse assim: Mentinha, tua casa aí em Sobral tá embaixo d'água. Teu pai já tá mandando o carro para pegar tuas coisas e vem pra granja e por enquanto tu vai e volta todo dia. No outro dia a gente acordou com. Não, à noite a gente acordou com a granja embaixo d'água. E aí meu pai, como sempre, Mentinha, você vai ficar responsável por levar todas as pessoas de Cachoeira e Boca do Acre por cento, porque não tem como eles passarem. Mário ficou numa canoa, Fernando ficou em um caminhão, ele foi para outro caminhão, meu tio em outros funcionários, e assim a gente conseguiu, de certa forma, salvar muitas famílias que estavam sem casa, desabrigadas, fizemos Sem ter para mudanças. onde ir. E sem ter para onde ir, a gente também conseguiu locais para eles ficarem nos nossos imóveis na época. E o principal que eu achei aquilo ali fantástico foi quando ele ligou para a antiga Coels e para todos os amigos das terceirizadas, né, empresários. E a gente conseguiu umas 400 a 500 cestas básicas. Eu lembro, eu tenho essa foto até hoje, a gente estava juntando, separando para a gente poder doar para as famílias, porque não era só a mudança, não era só encontrar um local para eles ficarem, eles precisavam de acolhimento, de alimentação. De certa forma, era um luto que eles estavam passando, eles perderam tudo, né? Então, para mim, o exemplo mais recente que eu posso dar de como o meu pai serviu o povo de Granja é esse. Fora outros que a gente poderia passar. Esse tipo de afago era o afago que vinha logo em primeira mão no Deoclésio. Isso. Tanto que eu, conversando com minha mãe há uns meses atrás, eu perguntei assim: mãe, nunca passou pela sua cabeça da gente morar em Sobral, quando eu era adolescente, porque eu ia e voltava todo dia de ônibus. Então ele preferia me ver indo e voltando todo dia de ônibus do que a gente se mudar para lá. Sendo que tinha eu, o Fernando, o Mário e a gente ainda tinha minha prima Larissa, que a minha mãe criava ela desde os 2 anos de idade. Mas mesmo assim ele preferia que a gente fosse e voltasse todo dia do que morar lá, porque o amor dele por grande pelos granjenses superava.
E isso você está, digamos assim, pegando para você toda essa coisa legal, gostosa que o seu pai tinha por Granja, você está absorvendo isso e querendo, assim, já um tempo, né? Já quantos 4 4 anos. anos você estava na política, foi vereadora, tá certo? Houve aquele problema lá que teve na justiça, né? Da fraude de cota de gênero Da feminina. cota de gênero, né? E aí, né, uma justiça que a gente não entende, que é preferível deixar 15 vereadores de um determinado lado, já que o vereador é exatamente aquele que vem para fiscalizar exatamente o prefeito. Então, quer dizer, Exato. ficou. Granja hoje em dia é uma canoa que só tem um lado, né? É basicamente isso. Eu tava até. Naquele setembro de 2020, de certa forma, ele foi bem traumático para mim. Muita coisa hoje eu tento lembrar e eu não apagou da minha memória. Só que o pós-enterro dele, eu consegui lembrar. Eu lembro que eu acordei, quando eu abri a porta do quarto, tinha 20 homens, incluindo meu pai, o meu irmão Mário, o meu tio Tonas e um dos nossos candidatos a vereadores, que é o Lira Dutra. Eles estavam lá na porta, mas o restante esperando posicionamento meu. E o que eles disseram foi: você vai continuar o legado do seu pai ou vai parar por aqui? E naquele momento eu tive minutos para decidir, menos de 24 horas de ter enterrado ele. Então eu decidi continuar o legado dele. O legado dele, público, foi pouco. Ele não conseguiu terminar o mandato dele porque Deus chamou ele, mas ele tinha um legado como cidadão, como empresário. Ele queria que os granjenses tivessem uma profissão, que eles tivessem a oportunidade dentro da cidade e com a empresa dele, ele qualificou os granjenses. Ele não trouxe nenhuma mão de obra de fora. Ele pegou os granjenses, levou para fora para qualificar e trouxe para trabalhar. E quando a Creative perdeu a licitação com a Coelce na época, todos eles já tinham um emprego esperando por eles. Que isso, para o meu pai, foi mais gratificante. Pronto, eu consegui qualificar essas mãos de obras e eles não estão dependendo de prefeitura ou dependendo de outras coisas para sobreviver. Eles têm uma profissão. Hoje, automaticamente, se o Deoclésio estivesse entre nós, seria o candidato a prefeito? Com toda certeza. Com toda certeza. E essa escolha sua agora para ser candidata a prefeita, o que foi que tocou? Porque, assim, algumas vezes, algumas conversas, a gente sabia que você não tinha, assim, muita vontade de ser a majoritária, queria continuar sendo candidata a vereadora, mas aí estava havendo essa falta, né? E aí foi isso, mais ou menos, que levou você a aceitar esse cargo de ser candidata? Verdadeiramente não. Aqui quando a gente estava trabalhando na pré-campanha de outro candidato e a nossa convenção era domingo, no dia 4. E na quinta-feira ele me ligou, dizendo que ele estava desistindo, ele colocou, enfim, deu os motivos dele, e eu já tinha falado com o Gugu, que se caso o Marcílio chegasse a desistir, eu não estava vendo algo, um projeto que eu acreditasse, que eu colocasse o nome do meu pai, um projeto que eu colocasse os 4 anos de mandato naquilo, né? E conversando com minha mãe, com meu pai e com o meu tio, eles disseram: a decisão que você tomar, eu estou do seu lado. E naquele momento eu decidi que o meu ciclo público ele se encerraria ali. E informei ao Gugu. E o Gugu mandou mensagem para mim: não faça nada, estou tomando banho, estou indo na sua casa conversar com você. E quando ele chegou em casa, eu realmente estava com minha Bíblia aberta procurando um conforto, porque eu precisava informar essa decisão para a pessoa mais importante, o deputado Sérgio. E o Gugu chegou e disse assim, ele nem deu bom dia, boa tarde, não deu nada, ele só entrou, sentou na mesa da cozinha, pegou na minha mão e disse assim: tem que ser você. Só pode ser você. E eu estou do seu lado como vice. E ele falou e veio, tipo assim, deu um branco na cabeça e eu só vi minha mãe pegando na minha mão. Vai, que eu vou como vereadora no teu lugar e a gente vai junto. E aí ela falou uma coisa que meu pai dizia para ela: Tete, eu não gosto de perder as oportunidades. Quando elas aparecem, a gente, independente de qual for, a gente tem que agarrar.
E aí, até questionei ela, você tem certeza do que a gente está se metendo? Porque vai ser uma luta árdua, não vai ser fácil. Ela vai, tenho certeza. Tanto que depois eu cheguei em casa naquele dia, porque eu tive que informar o deputado, informar outros líderes que nos apoiam. E aí, cheguei em casa, olhei para minha filha mais nova e disse assim, poxa, a gente pensou em tudo, menos nela. Mas graças a Deus, a gente conseguiu adaptar tudo. Conciliar tudo, tá Tudo, tudo tudo, dando tudo, tudo, certo. tudo. O trabalho é 24 horas. 24 horas, literalmente. Agora vamos falar um pouquinho, Metinho, passando já para uma parte, assim, sobre. Vamos falar sobre projetos, Vamos começar pela saúde. Hoje em dia, como é que você vê, né, na sua experiência de andar pelas ruas de Granja, andar pelos interiores de Granja, a comunidade fala com você, ela deve pedir alguma coisa. Qual é o gargalo? Onde é que está o problema mais sério que poderia melhorar e muito na cidade de Granja? Aqui, quando eu converso com a população, e eu e o do Gugu, a gente fez um cálculo, a gente já andou em 75% do território granjense, que não é pouco, é muito. E é de uma boca só. Todos reclamam da saúde de Granja. Não só da UPA em si, ou o Hospital Maternidade, né? É posto de saúde. Não tem médico. Quando tem, uma vez no mês. Nos distritos mais distantes, já a situação é mais precária Lá faz ainda. aquele tipo assim que pega um médico e coloca para atender vários lugares, Eu é tentei, por isso. eu tentei pegar essa informação, só que as pessoas elas não soube me informar. E é muito difícil a gente pegar algo oficial no site da transparência da prefeitura, porque o último informe que teve, isso eu abri, tá com 19 dias, exato. Eu abri e a último informe foi do mês de abril, referente a março. Então, são informações que eu não podia nem trazer, assim, aí senão vão dizer, está fabricando fake news. Mas sobre o site da transparência, tá lá, abril, é o último mês está informado, não tem outro mês. E o que a gente vê comentário em rede social, as pessoas elas acabam, algumas perdendo medo se manifestando. Teve um na Ubatuba que disse que o médico da Ubatuba não estava indo por falta de transporte da prefeitura, da saúde. E a gerente quis desconstruir o que a moça falou, e ela disse que realmente não tinha o carro, mas já estava providenciando e o médico estava lá. Ela apenas incluiu outras informações, mas era correto. O médico não estava indo porque não tinha transporte. E fora isso, Aquino, o pior mesmo, que é o básico, é a medicação. Não tem. Nunca tem. Tem essa dificuldade com a Não, medicação. exato, e são medicações que a gente fica até abismada em comentar de pirona. É medicação para pressão, para diabetes. São, Isso no dia a dia, você conversando com a população, eles sempre lhe reclamam, né? Mentinha, quando você for prefeita, não deixe faltar esse tipo de remédio. É mais ou menos esse tipo de coisa que eles levam para você? exatamente, exatamente, porque eu também sou usuária do SUS. Eu sou granjense. Então, eu entendo que quem está na gestão, quem é o prefeito, quem está administrando aquela empresa, como eu falei até ontem para um colega, que a prefeitura, ela não é do prefeito. A prefeitura, ela tem um CNPJ e ela pertence ao povo. Então, ele tem que organizar aquilo. Se tem medicação, por que não distribuir nos postos de forma eficaz? É questão de não ter retarefa, de não errar, é trabalhar com eficiência. Se a gestão pública ela não está trabalhando com eficiência, é o que eu informo, está na hora de nós vermos os nossos conceitos, os nossos valores, e quem botou, que é o povo, também tira.